Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de novo à nossa série aí de webinários que a gente faz com todo carinho, né? Oferece aí para vocês, tentando trazer sempre conteúdos que sejam relevantes para o dia a dia, tanto do laboratório quanto da clínica, né? Hoje a gente tem o prazer de receber o Magno Sanches, né? Técnico em prótese, formado em 2006, especialista em caracterização em cera e resina acrílica. Quem conhece, né, o Magno sabe que ele vive correndo aí Brasil afora, ministrando vários cursos, acumulou aí mais de 3.000 alunos, né, nos cursos online. Ele é um influente líder de opinião aí nas redes sociais, né? Eu anotei aqui os números que vão variando, mas eu vi que você tem uns 189 mil seguidores, mais ou menos, deve ter mais até de quando eu peguei essa informação. E é um prazer tê-lo aqui hoje, falando um pouquinho sobre um tema que não é um tema muito popular, né? Mas é importante igualmente para quem trabalha aí no laboratório, que é sobre a precisão, né, dos trabalhos protéticos usando o Heravest, que é o revestimento que a Cuser traz aqui para o Brasil. Antes de passar a palavra para você, Magno, e te agradecer, em público já tinha te agradecido, né? Eu sei que a agenda dele é bem concorrida aí, ele achou uma brechinha para estar aqui com a gente, mas eu queria dar alguns recadinhos para quem está aqui com a gente pela primeira vez e não conhece essa ferramenta. Então, essa plataforma do GoToWebinar, ele permite que as pessoas façam interações a partir de mensagens escritas, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, não dá para fazer a pergunta falando, né, ligando o microfone, mas dá para colocar no campo de perguntas as perguntas que vocês tiverem. A gente já combinou previamente que à medida que essas perguntas forem chegando, eu vou mediá-las, né, e vou passando aí para o Magno e ele vai respondendo para a gente, né? E eu acho que agora... e queria passar a informação de que vocês têm aí também, né, tem um espacinho de documentos, vocês podem fazer o download do Heravest, das instruções de uso do produto, tá bom? Então, quem tiver interessado em fazer, em ter essas informações, enquanto a aula estiver ao vivo, aí vocês têm a possibilidade de fazer esse download e depois essa aula, ela é gravada e ela vai subir para o canal da Cuser, né, lá no YouTube, e quem quiser assistir de novo, tirar mais alguma dúvida, ela vai estar lá sempre disponível para vocês. Então, vou parar de falar, que já falei muito, Magno. Vou passar a palavra para você e vou te passar aí o compartilhamento da tua tela para você poder apresentar. Vou ficar aqui nos bastidores, fechar minha câmera e tô aqui. Já estamos vendo a tua apresentação, tá? Show! Gente, primeiramente quero agradecer a todo mundo, né, que está assistindo. Eu sei que hoje é dia de semana, é 17 horas, então a maioria não, acredito que todos estão trabalhando, talvez alguns já estão indo para casa, né? Quero agradecer a Paty e toda a equipe da Cuser pelo convite também. É uma coisa que a gente já preparou há bastante tempo, só que por questão de tempo, enfim, a correria nossa diária é uma coisa difícil de parar, mas a gente decidiu fazer hoje e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês conhecerem também esse material, para vocês entenderem um pouco melhor, porque afinal, que nem a Paty falou, é um material que muitas pessoas talvez não tenham interesse porque é uma coisa que não brilhe muitos olhos, como, por exemplo, uma caracterização em cera, ou resina, ou enfim, qualquer outro tema, mas é um assunto muito, mas muito importante. Porque, por exemplo, qualquer trabalho que a gente for utilizar um revestimento, a gente pode fazer o trabalho mais bonito que for, que se a gente não tiver uma qualidade boa, uma precisão, enfim, uma resistência sobre esse material que foi feito no revestimento, esse trabalho pode ser que não dê certo. Então, talvez tudo que venha a partir disso pode ter problema se a gente não tiver cuidado nessa etapa. Assim como todas as outras etapas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? Então, gente, primeiramente, quero dizer para vocês, para quem não conhece ainda esse material,
que esse material é o material da Cuser, que eles trazem para o Brasil, de altíssima qualidade, tá? Que é o revestimento Heravest Press, tá? Ó, eu tô até com um pacotinho, vocês estão vendo aqui, tá? Mas é um revestimento muito bom, que eu estou utilizando basicamente há 2 anos. Já utilizei muitos outros, enfim, se eu for citar nomes, eu faço uma lista aqui, né? Porque a gente sabe que com o tempo a gente vai testando materiais novos, a gente vai conhecendo técnicas novas, e enfim, no final dessa nossa jornada, a gente vai se adaptando a algum material específico e começa a utilizar somente ele no nosso dia a dia. Que é o que aconteceu comigo com o Heravest, tá? Ele é um revestimento, gente, então ele serve para diversas coisas que a gente for fazer no nosso dia a dia, tá? Para vocês terem noção aqui, eu faço tanto a parte de fundição, quanto parte de injeção, tudo com ele, tá? E o tema, enfim, dessa apresentação aqui foi para vocês, é o quê? É eu explicar um pouquinho melhor para vocês o que ele é, por que eu acredito que ele tem vantagem aos demais, tá? Quais que é as diferenças para a gente ter um sucesso no nosso trabalho, tá? Não estou falando somente de precisão e sim durabilidade, porque a gente tem que levar a longo prazo os dois, não importa se a gente tem uma precisão no início e o trabalho não dure depois. Todo mundo quer, todos os clientes que mandam um trabalho para nós, eles querem um trabalho preciso, um trabalho funcional, estético, mas também um trabalho durável, que dure muito tempo. E com ele, eu consigo alcançar todas as expectativas que eu preciso, que eu tenho sobre um revestimento, tá? Ó, antes de eu começar a mostrar a apresentação aqui, que vocês estão só me vendo eu aqui, eu quero falar para vocês que antes de eu mostrar todos os benefícios, todas as diferenças, vocês têm que entender um pouquinho sobre os processos também, tá? Todo revestimento, todo material que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente tem suas características, suas propriedades e a gente tem que seguir. É como se fosse uma bula de algum remédio. Se a gente tomar algum remédio em excesso, pode ser que dê algum problema, ou enfim, se a gente misturar com outra coisa, pode ser que corte o efeito. Então, a gente utiliza sempre da forma mais adequada possível, que é a recomendada pelo fabricante, tá? Se vocês olharem um pacotinho de revestimento, ele tem todas as informações que a gente precisa. Até mesmo em outra língua, né? Que eu não sei nem que língua é que está aqui, porque tem tantas línguas aqui que a gente consegue, enfim, decifrar mesmo se a gente não fale português ou mesmo que a gente não fale russo, tá? Então, a gente sempre, em todos os casos, em todos os trabalhos, em todos os materiais, a gente segue o que é recomendado pelo fabricante, porque afinal foi ele que desenvolveu o produto, ele sabe o que ele fez, para que ele fez, ele sabe como usar, tá? Então, esse resumo que eu vou passar é basicamente uma técnica de como eu faço, quais os diferenciais que eu vejo nele em comparação a, enfim, os outros milhares de revestimentos que a gente tem no mercado, tá? E por que eu preferi utilizar ele nos meus trabalhos, tá? Eu já falei para vocês que eu não utilizo ele só para uma coisa, tá? Eu utilizo ele para fazer fundição, eu utilizo ele para fazer injeção, tem diversas formas de uso também, que eu vou comentar no decorrer, mas enfim, vamos começar aqui, ó. Acredito que todo mundo que está aqui me conhece já, quem não me conhece, eu sou Magno Sanches, tá? Eu sou técnico em prótese há alguns anos já, faz quase 8 anos que eu sou técnico em prótese, então com todo esse tempo de experiência eu acabei acumulando um pouquinho de experiência sobre diversos assuntos, tá? Um deles também é essa parte de revestimento, essa parte de inclusão, porque é uma parte muito importante. Mas vamos para o que interessa, tá? Ó, eu vou ir passando aqui. Primeiro, quero que vocês já vejam o resultado aqui de uma fundição normal, tá? Utilizando o Heravest, tá? Aqui no lado eu tenho um pacotinho, que é o pacotinho dele, tá? E aqui eu tenho uma barra de protocolo que foi feita a fundição normal, com maçarico centrífuga, tá? Mas olhem a qualidade dessa barra, dessa fundição. A gente consegue perceber que ela é uma barra lisa, que tem exatamente o mesmo formato, as mesmas, enfim, qualquer risquinho que eu tinha na minha barra, no meu planejamento, no enceramento, saiu isso no metal. Então, o revestimento, a gente consegue observar aqui que ele copia profundamente qualquer coisa que a gente tenha no nosso trabalho, tá? Se vocês observarem, eu nem tirei o sprue metálico ainda dessa barra, tá? Ela tá sem acabamento nenhum, só foi passado um jato, tá? E olha só como que ela já tá. Enfim, a gente consegue perceber a qualidade e a granulação também extra fina do produto, que consegue completar toda a superfície, tá? É basicamente como se fosse uma moldagem
que o intuito é copiar profundamente os mínimos detalhes. Então, se a gente tem uma estrutura e tem algum detalhe muito importante e a gente precisa reproduzir isso no nosso trabalho, seja em metal, seja em cerâmica, enfim, qualquer material que for, com certeza o EraVest é um grande produto para vocês utilizarem, para vocês conhecerem se vocês não usam ainda, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês rapidinho uma apresentação e vou falar alguns diferenciais que eu vejo nele comparado a diversos outros que tem no mercado, tá? Não vou citar nomes, porque acredito que tem tantos nomes, tantas marcas, que ia dar 1 hora tranquilo só falando sobre revestimento e marca, tá? O que importa para nós é a qualidade do produto, qual o diferencial, por que a gente opta por ele, por que a gente vai escolher, tá? E a primeira de todas é o peso, tá? O peso, gente, do pacotinho do EraVest, ele tem 100 gramas, tá? Uma dificuldade que eu tive no passado era o quê? Pacotinhos de revestimento com 90 gramas. 90 gramas é um peso legal, é um peso bom para fazer um anel de inclusão, tá? Mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo mais do que um no dia. Vários até mesmo. Então, 100 gramas facilita muito, porque, por exemplo, se eu tenho um anel de 150 gramas, só um exemplo aqui para vocês, tá? Se eu tiver um pacote de 90 gramas, eu vou ter que pegar um pacote inteiro, mais 60 gramas de outro, enfim, eu vou ter que ficar calculando, até mesmo com uma calculadora, muitas vezes, tá? Qual que é a proporção de água, qual que é a proporção de líquido, porque eu vou ter um número quebrado, tá? Por exemplo, 20 ml de líquido para cada 100 gramas. O pacotinho tem 90, eu já vou ter que fazer a conta. Se eu usar metade de um, metade de outro, eu vou ter que fazer a conta com números quebrados. Isso perde um pouco do tempo do nosso trabalho também, tá? Então, o pacotinho de 100 gramas, primeiro por vir 10 gramas a mais do que a maioria, ele é um número inteiro, então fica fácil de fazer a divisão. Eu consigo fazer de cabeça. Se eu tenho um pacotinho de 100 gramas e é 20 ml de líquido para cada 100 gramas, eu já sei que se eu usar 150 gramas, eu tenho que usar 10 ml a mais, 50 gramas. É um número cheio, facilita para mim, eu não fico com a dúvida e eu não preciso pegar uma calculadora, ficar calculando, ficar pesando, enfim, milimetricamente. Sem falar que é um produto que vem a mais. Muitas vezes a gente faz um anel, uma inclusão com uma quantidade maior, por exemplo, até 300, às vezes 400 gramas, 250. Então, ele vem mais produto, então basicamente ele tem uma economia, tá? Porque quanto mais pacotes tu usar, menos revestimento tu vai precisar, porque ele tem 100 gramas, não é 90 gramas. A maioria dos revestimentos que eu já utilizei tem 90 gramas. Não que isso seja um ponto negativo, mas com certeza 10 gramas a mais de produto é um benefício, tá? Tanto para a gente ter uma economia a mais, quanto para a gente ter uma agilidade pela essa questão de conta, tá? O segundo, com certeza, é a granulação, tá? Tem diversos, enfim, revestimentos no mercado, mas muitos deles têm uma granulação que não é tão legal da gente trabalhar. Quando a gente manipula, até mesmo numa cuba, antes de ir para o espatulador, né? A gente vê que tem alguns gruminhos, que tem aqueles grãos de areia, que é um pouquinho mais difícil de manipular, tá? Isso pode danificar o nosso trabalho, porque, por exemplo, se o produto não teve uma moagem, enfim, simétrica, né, que todos os grãos são do mesmo padrão, do mesmo tamanho, pode ser que ele não manipule direito, tá? Pode ser que fique algum pedaço, que esse pedaço ocasione alguma bolha, que ocasione talvez alguma fratura, porque não conseguiu manipular corretamente, tá? Então a granulação dele, por ser extra fina, primeiro que facilita o trabalho, tá? E segundo que copia muito mais os detalhes, porque a gente sabe que no nosso trabalho a gente é basicamente um artista, tá? Porque a gente transforma uma coisa com mínimo detalhes, talvez no sonho da vida de alguém. Então, se a gente tem um trabalho bem delicado, que é o nosso a ser feito, qualquer bordinho, qualquer coisinha, qualquer detalhe microscopicamente, pela granulação extra fina dele, ele vai copiar completamente tudo isso, tá? Completamente mesmo. Qualquer detalhe que a gente tiver na nossa peça, no nosso enceramento, no nosso projeto, ele vai fazer a cópia e vai transformar essa cópia depois no material que a gente vai utilizar, tá? Muitas vezes, se a gente tiver um revestimento que é com a granulação mais grossa, mais espessa, por ela ser mais grossa, ela não consegue copiar exatamente todos os detalhes, tá? Principalmente isso para quem faz injeção em cerâmica.
aqui a gente faz todos os tipos de trabalho, né? Mas sempre tem aquela injeção de Max que tem um detalhe que é sobre algum implante com, enfim, 6, 7, até 8 ranhuras internas para fazer o encaixe e não ficar girando, né? E isso, se a gente não tiver uma cópia perfeita, a gente vai ter muito trabalho depois. A gente vai ter que desgastar internamente esse dente, a gente vai ter que ficar adaptando, tá? Isso gasta material, gasta tempo e muitas vezes estraga o trabalho, tá? Muitas vezes eu já fiz um trabalho, enfim, muito tempo atrás, que eu tive que adaptar, por causa que não ficou tão legal, tá? E depois acabou que, ao invés de o dente ficar fixo na posição do implante, ele acabou ficando um pouquinho girando, tá? Tudo bem que a gente vai cimentar esse dente, ele vai ficar mais fixo depois, mas não é esse intuito. Então, depois que eu comecei a usar o Aeravest, eu vi que esses problemas ali eram sobre o material, tá? Tem diversas etapas que a gente tem que fazer, que eu vou comentar um pouquinho também, mas isso influencia e muito, tá? Então, quem não conhece esse revestimento, gente, essa é a minha dica para vocês utilizarem só uma vez. Porque depois que vocês usarem uma vez, vocês não vão mais querer usar nenhum outro, que foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? O terceiro, gente, é o tempo, tá? O tempo do nosso trabalho, eu acho que é o nosso bem mais valioso, tá? E a gente tem que preservar ele. A gente quer agilidade, tá? Se a gente tem um tempo curto, a gente consegue fazer mais trabalhos, ou a gente consegue, enfim, ter mais tempo livre, né? E a gente consegue também fidelizar um pouco mais nosso cliente, que é o dentista, porque todos os dentistas que eu conheço, pelo menos, querem um trabalho rápido, tá? Tudo bem, é um trabalho bem feito, tudo, mas o tempo importa muito, porque o cliente do nosso cliente, que é o paciente, ele quer um trabalho para ontem, ele vai viajar, ele vai casar amanhã, ele vai fazer muitas coisas. E o tempo dele é muito bom, por quê? Primeiro que ele tem uma presa rápida, 20 minutinhos ele já começou a tomar presa, tá? E ele permite o choque térmico, tá? Ele é um revestimento extra rígido que permite fazer esse choque de temperatura. Então, para vocês terem noção, ó, um exemplo de uma fundição aqui, ou de uma injeção, que é o mesmo processo, né? Eu faço a inclusão desse anel, tá? Com o Aeravest, tá? Nesse exato momento que eu fiz a inclusão, eu já ligo o meu forno na temperatura máxima. Em 20 minutos, esse revestimento vai tomar presa, tá? E nesses 20 minutos, o meu forno já vai estar na temperatura máxima, tá? Que é 900, enfim, quase 1000 graus. E eu já pego esse anel 20 minutos depois de fazer a inclusão e eu levo para o forno a quase 1000 graus. E não tem distorção nenhuma, não tem trinca nenhuma, rachadura nenhuma, porque ele permite, ele aguenta essa troca de temperatura, esse choque térmico. E isso facilita muito. Para vocês terem noção, uma fundição eu faço em 1 hora, tá? Porque é 20 minutos esperando o revestimento tomar presa e eu deixo mais 30 minutos dentro do forno. E depois mais uns 10 minutos, enfim, para fazer a fundição em si. Para fazer a injeção, é exatamente o mesmo processo. Eu levo direto o anel para o forno na temperatura máxima. Não preciso ficar fazendo patamares. Vai até 100 graus, depois 300, depois 600, depois 900, enfim. Então, ele agiliza muito. Qualquer trabalho que eu for fazer, eu tenho essa possibilidade de fazer um choque térmico para fazer o mais rápido possível. Porque a gente sabe que às vezes a gente atrasa, a gente precisa fazer mais rápido, ou às vezes a gente quer fazer mais rápido, porque o dentista está pressando a gente, tá? Então, com ele, a gente pode fazer isso. Ah, mas ele faz isso, mas e se eu faço só o ciclo lento, que meu forno só faz o ciclo lento? Ele faz tranquilamente. Na verdade, esse é o papel dele. Não importa qual ciclo tu coloque no forno. Mesmo se tu coloque com o forno frio ou com o forno a 1000 graus, ele não vai modificar nada, ele vai aguentar esse choque de pressão, tá? Contanto que a gente siga a recomendação do fabricante, que é a proporção, que é a medida que eu já vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, sim, gente, facilita muito, agiliza muito e a gente tem mais produto para o pacotinho. Então, todos esses itens a gente já abordou e estamos ainda no item 3, tá? Então, olha quantos diferenciais a gente já teve até agora, tá? O quarto, que é aqui que vocês estão vendo, que é a manipulação, é o formato de eu manipular ele, tá? A gente sabe que na hora de a gente fazer um revestimento, ou enfim, muitos materiais do nosso dia a dia que a gente for utilizar, a gente precisa ter cuidado na manipulação, tá? Por quê? Porque pode ser que tome presa muito rápido, por exemplo, se na tua cidade é muito quente, ou enfim, pode ter uma presa mais prolongada se tu tá no frio, depende muito com o clima, né? Mas enfim, é muito variável, tá? E a manipulação do Aeravest,
além dela ser muito simples, por causa que ele tem a granulação extra fina, basicamente tu coloca o líquido antes do pó, quando tu vira o pó ele já se manipula quase todo automaticamente, tá? Fica muito fácil e a gente tem um tempo maior de trabalho, tá? Ele não é aquele revestimento que a gente coloca, começa a colocar no anel e ele começa a ficar espesso, que ele já começa a tomar presa. Isso dificulta, isso pode atrapalhar todo o nosso processo, talvez estragar nosso trabalho, causar uma repetição, tá? Só por conta disso. Então, ele tem uma presa rápida, que é 20 minutos a presa final, já, tá? Ele vai estar ainda quente, com certeza, né? Mas ele tem esse tempo de manipulação ideal, tá? Eu levo ali em torno de 1 minuto fazendo uma inclusão, tá? E eu não tenho problema do revestimento começar a ficar espesso, começar a ficar rígido, tá? Porque a gente sabe que se a gente tem um produto que está ficando rígido ainda quando a gente está utilizando, pode ser que fique alguma bolha internamente, pode ser que cause uma trinca depois, porque o material não se misturou por completo, tá? Então a manipulação dele é muito simples, muito fácil por causa da granulação, e a gente tem o tempo exato que a gente precisa para fazer uma inclusão, tá? Eu consigo literalmente preencher todas as minhas peças internamente, caso tenha uma coroa, enfim, alguma coisa, e depois verter no anel com o mesmo revestimento. Muitas vezes, quando eu utilizava outros revestimentos, o que eu fazia para evitar esse problema, né? Eu fazia um pouquinho de revestimento, fazendo a contagem na calculadora para ver saber quanto de líquido, quanto de pó. Fazia bem pouquinho, só para preencher, por exemplo, dentro de uma coroa, dentro de um implante, dentro de alguma região mais retentiva. E aí depois eu fazia o restante do material para me verter no anel. Então isso demorava o dobro do tempo de uma inclusão e muitas vezes podia dar problema. Porque se eu tenho dois materiais juntos com tempos diferentes, porque eu manipulei ele em 2 etapas, pode ser que um enfraqueça o outro, que um absorva o outro, que um cause problemas futuros no restante, tá? Mas era uma solução que eu tinha, que eu fazia, porque eu não conseguia fazer uma inclusão direta, por exemplo, de muitos elementos, né? Com um pacote manipulado ao mesmo tempo. Com o AeroVest eu consigo fazer tranquilamente o material todo que eu vou utilizar para o anel, para a inclusão, né? E ir fazendo aos poucos sem problema nenhum. Temos também o item 5, que é a fluidez, que esse item aqui, gente, nossa, se eu for falar só sobre ele, a gente tem um congresso inteiro na frente, tá? A gente sabe que para a gente copiar os mínimos detalhes, a gente precisa ter um material, uma granulação boa, que é o que a gente já abordou, com uma manipulação fácil, um tempo fácil, tá? Mas também importa muito a fluidez, tá? Porque se a gente está fazendo a inclusão, enfim, de um elemento bem delicado, que todos são, né? A gente precisa que o nosso material flua por ele. A gente precisa que ele escorra, basicamente, tá? Em termos populares. Então, ele tem uma fluidez extrema, tá? Tanto que eu consigo fazer uma inclusão sem vibrador. Se eu quiser, eu faço uma inclusão sem espatulador. Eu utilizo hoje ele também, por me adaptar tanto com ele, nos meus cursos presenciais, tá? E a gente utiliza sempre o AeroVest nos cursos presenciais para fazer fundição. E muitas escolas, enfim, muitos laboratórios não tem espatulador a vácuo, vibrador, e não tem problema nenhum. A gente faz na mão, a gente faz sem vibrador, porque ele tem essa fluidez que permite a gente fazer qualquer trabalho, mesmo que a gente não tenha um simples vibrador, gente. Eu sei que muitos estão se perguntando, quem não tem um vibrador hoje em dia? Com certeza, vocês que estão assistindo, que têm um vibrador hoje, em algum momento vocês não tiveram. Não foi a primeira compra de vocês, tá? Então, tem lugares que não tem e não tem problema nenhum. Depois eu vou mostrar alguns vídeos aqui no final da apresentação, que é vídeos de mim utilizando no dia a dia, do curso, dos alunos fazendo, e vocês vão ver que tem alguns que a gente está sem vibrador, que ele flui perfeitamente por qualquer região que a gente precise, tá? Ele não tem problema, ele não vai começar a ficar espesso. A manipulação dele é perfeita e ele consegue escoar por qualquer orifício, qualquer buraquinho, qualquer detalhe que a gente tem, seja anatômico, enfim, seja da adaptação, qualquer coisa, ele vai fluir, tá? Basicamente como se fosse uma água, mas não no estado de água, né? Ele é um pouquinho mais grosso por causa que é um revestimento, né? Mas ele flui muito, gente, muito, tá? Temos aqui também o item 6, que é a precisão, que eu acredito que é o item mais importante desse trabalho, tá? Tudo bem se a gente utilizar um revestimento que é mais grosso, a gente vai ter mais trabalho, tá? Mas o que importa é a precisão. Eu
faço muito acrílico, mas aqui no laboratório a gente faz todas as áreas, né? Eu cuido do acrílico. Então, eu cuido da parte da fundição. A parte da injeção eu entendo, eu faço, mas tem outra pessoa que é responsável, tá? A parte da fundição, quando eu utilizava outros revestimentos, enfim, outros materiais, 90% dos casos, depois de pronto, depois da barra fundida, eu tinha que vir seccionar ela e fazer uma solda, tá? Tudo bem, eu sei que uma solda é coisa rápida para ser feita, mas é uma coisa que a gente pode evitar, é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. Se a nossa barra sair pronta, se o nosso trabalho sair 100%, para que a gente vai se preocupar em consertar ele, tá? Então, literalmente, liberei todo o tempo que eu tinha para fazer consertos numa barra, para fazer uma adaptação, para fazer uma solda, só pela troca do revestimento, tá? Do jeito que a gente tiver o nosso planejamento, a nossa, enfim, nossa barra, nosso enceramento, nossa coroa, enfim, qualquer coisa que a gente for fazer, ele vai transmitir isso para o material final, tá? Ele não tem alteração nenhuma se tu seguir todas as recomendações do fabricante, tá? Exatamente do mesmo jeito que estava, ele vai sair depois, tá? Então, se a tua barra está extremamente passiva antes de fazer a inclusão, quando tu fizer a inclusão com ele, depois fizer fundição ou injeção, ela vai estar exatamente do mesmo jeito. Muitos outros revestimentos, eles tinham uma expansão, enfim, que alterava todo o meu projeto, toda a minha anatomia. E agora tu pensa, a gente pega uns trabalhinhos difíceis durante o dia. Uma barra de 6, 7, enfim, vários implantes. Se a gente tiver uma solda entre cada implante, a gente precisa às vezes fazer 3, 4 soldas num trabalho. A gente resolve, mas a gente não precisa resolver se a gente tiver um material bom, tá? Então a gente evita muito tempo gasto, muito material também, porque a gente precisa de um material diferente para fazer uma solda, tá? E sem falar na parte mais importante, que a gente tem uma estrutura, a gente tem um elemento, a gente tem, enfim, o trabalho exatamente íntegro, tá? Ele não tem outro material fazendo uma união, ele não tem uma solda no meio de uma barra, ele não tem uma cerâmica que tem que acrescentar no IMEX porque faltou um bordinho, contraiu e teve que adaptar. Não, exatamente do jeito que estava nosso projeto, nosso enceramento, ele vai sair no material final, tá? Muito, muito, muito importante é a precisão dos nossos trabalhos. Se a gente fizer o trabalho mais bonito que for, qualquer um que for, a maquiagem mais linda, a montagem, a acrilização mais linda, se a gente não tiver uma estrutura 100% passiva e adaptada, o trabalho não vai dar certo. A gente sabe que o que importa, primeiro de tudo, é a função do nosso trabalho. A estética também é importante? Também, mas ela vem depois, tá? Não adianta nada uma prótese ficar linda e a paciente não conseguir comer, não conseguir utilizar, tá? Então a precisão é muito importante. E com o Aeravest, olha, eu sou suspeito em falar, mas 99,99999999 vai seguindo muitos outros 9 dos trabalhos que eu utilizo ele, eu tenho 100% de precisão, tá? Obviamente pode acontecer erros no processo, tá? Mas são mínimos. Por exemplo, na semana retrasada, deu um probleminha em um trabalho meu, mas deu um probleminha porque quando estava na hora de eu fazer a fundição, que era o tempo já passou do forno, faltou luz. Então, meu forno decaiu, depois eu tive que aquecer novamente, enfim, a luz não estava 100%. Quando eu fundi, saiu algumas falhinhas que foi tranquilo de consertar, tá? Mas teve um problema externo, não foi um problema do material. O material, gente, olha, eu quero muito, de coração, que vocês testem quem não conhece, tá? Se tem alguém aqui que é meu aluno, se tem alguém que já fez meu curso, provavelmente já testou, já viu eu utilizando, deve já utilizar no dia a dia também, tá? Mas quem não utilizou, testa, porque se tu quer precisão dos teus trabalhos, para tu não se preocupar, enfim, em consertos, depois em ajustes, Aeravest é o mais indicado para isso, tá? 7 é a compatibilidade, tá? Por que compatibilidade? Porque ele é compatível com diversos materiais e eu consigo fazer de diversas formas. Eu faço ele com fundição, eu faço com ele injeção, tá? Eu faço com ele muitas vezes uma base de índex que nem vai para o forno, tá? Só por causa da precisão que ele me traz, tá? É um trabalho que eu poderia utilizar outro material, mas ele é tão preciso que eu prefiro fazer com ele porque eu quero que o trabalho fique 100%, tá? Então, ele é muito compatível com diversos tipos de trabalho, diversos tipos de materiais, seja metal, seja cerâmica, tá? E ele também
pode ser usado de diversas formas, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo que eu faço aqui, choque térmico, que eu boto o anel exatamente na temperatura máxima do meu trabalho, tá? Mas eu poderia fazer no ciclo lento, eu poderia colocar, sei lá, na metade desse ciclo. Por exemplo, se meu forno estava terminando um outro trabalho, não esfriou totalmente. Esse detalhe é bem importante. Muitos lugares que eu já trabalhei, muitos lugares que eu passei, e o laboratório tem só um forno e diversos trabalhos, se o revestimento não é legal, ele não aguenta o choque térmico. E aí o que tem que fazer? Tem que fazer o trabalho que está no forno, depois disso tem que esperar o forno esfriar para começar o outro. Esse, como ele é compatível com diversos materiais, diversas temperaturas, enfim, diversas técnicas, a gente pode utilizar a qualquer momento. Se tiver um trabalho já dentro do meu forno, eu posso colocar outro na temperatura que for sem problema nenhum, tá? O item 8, aqui tem camada de reação, tá? Camada de reação, o que eu quero falar para vocês, gente? É o quê? Quando a gente acaba de fazer um trabalho, a gente consegue ver como que ficou a superfície desse trabalho, tá? Se ela ficou fosca, se ela ficou brilhosa, se ela ficou aerada, enfim, com bolhas, se ela ficou lisa, enfim, a gente consegue ver quando a gente faz a desinclusão do revestimento, tá? Muitos revestimentos que a gente utiliza no nosso trabalho, que eu já utilizei muito, acaba que faz o quê? Essa camada de reação é a camada do revestimento ao redor do material, seja IMEX, cerâmica, metal, tá? Tem vezes que ficava muito grotesco, tá? Que me dava muito trabalho para fazer a limpeza. Às vezes até mesmo fazendo o jateamento, tá? Eu tinha que segurar o jato na mesma posição para ir limpando, por causa que ele criava uma camada de revestimento no trabalho. O Aeravest, gente, depois vocês vão ver alguns vídeos aqui no final, que basicamente eu consigo separar com a mão e o meu trabalho sai extremamente limpo, tá? E isso se deve aos fatos anteriores que eu já falei, tá? Que é por causa da granulação extra fina, que é da fluidez, que é da manipulação. Então, ele não tem camada de reação nenhuma, tá? Exatamente vai sair o projeto, a estrutura, o enceramento pronto e limpo. Tá? A não ser que tenha alguma região retentiva, né? Por exemplo, dentro de uma úcula, dentro de um implante, que é uma região mais retentiva, tá? Mas a gente tira com instrumental, tá? Óbvio que a gente precisa fazer o jateamento de todas as peças, tá? Isso por causa da adesão do trabalho final, mas se fosse pela questão do revestimento, ficar grudado na peça, o Aeravest não precisava, tá? Literalmente eu consigo separar o meu revestimento do meu trabalho. Não estou dizendo isso porque ele é frágil, porque ele é simples, tem que dar uma martelada, tem que quebrar, né? Mas ele não gruda na nossa peça, tá? É como se a gente tivesse um isolamento do nosso trabalho para o revestimento. Óbvio que a gente não tem, mas é como se fosse que a gente tivesse isso porque o nosso trabalho sai limpo. Sabe quando sai uma barra de protocolo lisinha, prontinha, com a úcula perfeita, adaptada, que a gente fica, meu Deus. Aeravest faz isso, tá? Sabe quando a gente tem um IMEX que sai lisinho, até com brilho muitas vezes, uma injeção sair com um pouco de brilho, a gente olha e diz, essa cerâmica é da boa. Mas não, gente, não importa. Eu já utilizei diversas cerâmicas, a gente usa diversas cerâmicas aqui no laboratório, né? E o que faz isso é o revestimento, tá? Então, a camada de reação dele, olha, praticamente zero, 0,00000, algum númerozinho lá no final, tá? Mas ele tem uma camada muito, muito, muito fina que a gente remove até com a mão, tá? O 9, basicamente, entra junto com a camada de reação, né? Que eu acabei de comentar, que é a separação do material, tá? Pelo menos uma fundição, a gente pode abrir na porrada, tá? Pega um martelo e bate no revestimento até separar tudo, tá? Vocês vão ver que com uma batidinha, duas, ele separa totalmente o revestimento do material. IMEX a gente não pode fazer isso, né? Cerâmica a gente não pode fazer isso depois da prensagem, porque cerâmica não tem a mesma resistência do metal. A gente pode acabar criando uma trinca na cerâmica, a gente pode, enfim, acabar quebrando o sprue, tá? Perdendo a peça, tá? Tem diversos problemas, mas a gente vem facilmente com uma escovinha e vai removendo, tá? A separação dele é muito, muito, muito fácil, muito mesmo, tá? Item 10, a gente tem a resistência, tá? Resistência aborda um pouquinho de todos esses itens que eu já falei, tá?
Resistência é um dos fatores mais importantes que anda lado a lado com a precisão, tá? Porque a gente quer um trabalho preciso, mas também resistente, tá? Primeiro de tudo, pensa comigo, para fazer esse choque térmico na nossa inclusão, no anel, com certeza precisa de um produto de qualidade com resistência. Porque tu pensa, tu pegar qualquer coisa a 60 graus, até menos 30 graus, e colocar direto a 1000. Qualquer coisa, provavelmente, que tu colocar, qualquer coisa que tu imaginar, vai acontecer algum problema. Vai ser uma bolha, vai ser uma trinca. Por quê? Porque tem esse choque térmico. Muitas vezes até a gente passa mal com choque térmico, tá? Por exemplo, sair um lugar muito quente para um lugar muito frio, ou vice-versa. Ou tá muito quente, pula na água gelada, sei lá, no mar, numa piscina, tá? A gente tem um choque térmico, tá? E a gente não aguenta. E não é uma temperatura tão alta assim de diferença, tá? E agora tu pensa 900 graus de diferença de temperatura. Então, a resistência do Aeravest, gente, é extrema, tá? Eu não sei o que tem dentro desse pacotinho, mas, gente, olha, primeira vez que eu utilizei, eu pensei, é um revestimento normal, como qualquer outro que a gente utiliza no nosso dia a dia. Não, gente, totalmente diferente da realidade de outros materiais, tá? A resistência dele é enorme, tanto que ele aguenta esse choque térmico, tá? A gente pode, óbvio que a gente não deve, né? Mas já aconteceu de cair, por exemplo, um anel no chão, ficar intacto mesmo, cair uma bordinha ali fina, né? Mas tipo, não trinca o anel, não quebra o anel, não deu problema depois, tá? Já aconteceu uma vez, olha eu contando as cagadas, né? Na hora de eu fazer a fundição, o anel sair do cadinho na centrífuga, e a gente sabe que, olha, tá mais de 100 km por hora, né? Girando a centrífuga. Intacto, 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 tá? Obviamente sujou tudo com metal derretido, né? Mas intacto o anel. Então vocês pensam, ele estava a 1000 graus. Ele saiu numa velocidade enorme, batendo em tudo. E saiu intacto. Então a resistência dele é enorme, gente, enorme, tá? Tanto que a gente pode sim fazer todos os tipos de trabalho, tá? Porque eu já utilizei muitos revestimentos que eu só podia fazer fundição, porque ele não aguentava fazer uma prensagem. A gente sabe que uma prensagem de Max requer muita mais força por causa da prensa, né? Da pressão. A cerâmica ela já é dura. E a gente tem ainda a prensagem dela nesse material. Esse material está escrito até aqui Press, Aeravest Press, tá? Então ele é para fazer a prensagem. Então vocês têm noção da resistência que ele tem, da versatilidade que ele tem, de tudo isso junto. Eu poderia citar muito mais que 10 diferenciais aqui dele, tá? Mas eu acredito que com isso já é mais do que suficiente. Se um material já me dá uma vantagem sobre o outro, eu já vou optar por ele. Agora tu imagina esse que eu citei já 10 e poderia citar muitas outras, tá? Então, gente, olha, desde que eu comecei a utilizar o Aeravest, não estou aqui para fazer publicidade, não estou aqui para nada, estou aqui para conversar com vocês, esclarecer dúvidas do nosso dia a dia e com certeza apoiar a Cooser, que me apoiem muito, não só a mim, como todo o Brasil, tá? Vocês também são muito privilegiados, tá? Por uma empresa tão grande, com tanta qualidade, tá presente no Brasil. A gente sabe que é mais difícil no Brasil, enfim, de coisas chegarem, tá? Enfim, por legislação, burocracia, né? Então a Cooser, ela traz materiais extremamente bons para a gente utilizar no nosso dia a dia. E com preços melhores ainda, tá? Então, gente, estou aqui declarando para vocês que a Aeravest resolveu basicamente todos os meus problemas com adaptação, com trabalhos, com rapidez, tá? Eu consigo fazer um trabalho mais rápido, eu consigo fazer mais trabalhos porque eu agilizei o trabalho, eu consigo ter um trabalho que eu não precise arrumar, consertar, fazer uma solda, fazer um acréscimo, tá? Tudo por causa do revestimento. Eu sei que muitas pessoas acham que é por causa do metal da fundição, que é por causa da pastilha cerâmica, da injeção. Não, gente. Óbvio que tem a ver, mas são outras características, outras propriedades. O revestimento é o fundamental para ter todo esse sucesso no nosso trabalho, tá? Eu separei aqui alguns videozinhos, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Gente, esses vídeos aqui são do dia a dia, são dos cursos, tá? É um pouquinho de tudo que acontece na minha rotina. Vocês vão ver que tem coisas que eu estou fazendo fundição, tem coisas que eu estou fazendo injeção, e é tudo com o mesmo material. Ele é versátil e ele serve para tudo isso, tá? Então, ó,
Vou dar play em alguns vídeos aqui para vocês verem. Isso aqui basicamente é uma inclusão para fazer uma fundição, ó. Sem mistério nenhum, tá? Aplico no anel e aí, com antibolha, venho com o revestimento. Olha como ele é fluido. Literalmente parece um sorvete, só que antes de ter o creme, né? Ainda na fase líquida. Esse trabalho é da foto lá do início, tá? Então, olha só como ele sai exatamente depois da fundição. Ele sai exatamente do jeito que a gente fez, tá? Ele sai totalmente pronto. Essas imperfeições, essas micro bolhas que vocês enxergam ali, são coisas que eu fiz na cera, tá? São sujeirinhas que eu não tirei. São qualquer coisa que eu fiz no trabalho e ele só reproduziu. Tá? Ele copiou exatamente o meu trabalho e transformou em outro metal. Ó, vou passar aqui para vocês. Esse daqui é um videozinho que eu postei rapidinho, tá? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a utilizar ele, mas eu achei bem legal para mostrar para vocês, tá? Ó, como ele tem uma fluidez bem legal, uma granulação bem fina, ele preenche qualquer área, até mesmo que seja retentivo. Aqui a gente consegue ver nas 4 ultraplásticas aqui, que elas são, querendo ou não, retentiva. Olha só o tamanho do canal para passar ali o revestimento, que é onde passa o parafuso. E olha só como ele trabalha. Ele escorre perfeitamente, sem precisar ir com pincel, com instrumental, enfim, na outra região. Olha a quantidade de bolhas que sobe, porque o revestimento flui entre o trabalho, tá? Pensa só se o revestimento fosse mais espesso, que não tivesse um tempo de trabalho legal, que ele não fluísse tão legal. Olha a quantidade de bolhas que eu ia deixar no trabalho, que talvez depois eu precisaria tirar com a broca, que eu precisaria ajustar, que eu precisaria talvez até mesmo repetir uma peça, se for um caso bem extremo, né? Então, gente, ele flui perfeitamente por qualquer região que a gente for utilizar, tá? Ó, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, enfim, a parte de camada de reação e separação. Aqui é um anel que eu acabei de fundir, óbvio que já está frio, né? E um martelo normal. Ó. 2 marteladinhas, ó, mais umas marteladinhas, e olha só como que sai o meu trabalho. Extremamente limpo já, sem camada nenhuma de reação de revestimento sobre ele, tá? A gente consegue observar que ficou revestimento dentro das úculas, porque é uma região retentiva, tá? Mas isso com o instrumental, se eu empurar, sai totalmente, tá? Tem muitos materiais que a gente usa, muitos revestimentos, que a gente cria uma camada de revestimento sobre toda a peça. E tem gente que vem com broca, tem gente que vem com fresa, tem gente que fica no jato tirando tudo isso. Primeiro de tudo que a gente perde tempo para limpar. Depois disso, a gente tem também a questão de material, porque se a gente tirar no jato, a gente gasta mais óxido, se a gente tirar na broca, enfim, a gente gasta a broca. E ele entrega tudo isso pronto, exatamente do mesmo jeito que a gente fez, tá? Ó, aqui eu tenho um caso de uma injeção, né, de um trabalhinho. Eu acho que esse caso aqui foi o nosso primeiro trabalho de prensagem de dentes anteriores aqui no Rio de Janeiro, tá? Ó, aqui ainda é um enceramento, né? Eu vou mostrar desde o início aqui a parte da inclusão, tá? Ó, tranquilo, posiciono os screws, tá? No anel. E aí, depois disso, já venho e faço a manipulação do meu revestimento, tá? Ó. Sempre o pó sobre o líquido, tá? Olha a fluidez, olha como ele flui. Eu não preciso vir com um pincelzinho colocando dentro de uma coroa. Não, eu só posiciono, tá? Olha como o anel fica intacto, tanto antes e depois da prensagem. Não tem nada, não tem trinca nenhuma, não tem rachadura nenhuma. Ele aguenta a pressão. Olha a pressão aqui para fazer uma injeção de cerâmica, tá? Ele é resistente, ó, então no IMEX a gente opta por sempre fazer a limpeza das peças assim, com uma broquinha, porque é cerâmica e a gente tem uma fragilidade maior. Mas olha como ele copiou exatamente todos os detalhes, tá? Acabamento aqui basicamente é tirar o sprue, porque a gente tinha todo o projeto antes e ele reproduziu a cópia no outro material, que foi a cerâmica nesse caso, tá? Então, literalmente, qualquer coisa que tu tiver, se tu fizer inclusão com Heravest, tu vai ter a cópia perfeita para fazer a transferência para o outro material, seja ele qual for, tá? Então, gente, basicamente aqui de apresentação, eu separei isso para mostrar, tá? Foi alguns diferenciais que eu acho que ele tem em comparação a todas as outras marcas no mercado, tá? Tem muitos outros que eu posso citar, tá? Mas, enfim, realmente, Heravest teve um grande diferencial nos meus trabalhos, tá? Coisas que eu não preciso mais fazer, que eu não me preocupo mais em talvez, vou precisar talvez fazer um trabalho, um conserto, uma solda, um ajuste.
Não, sai exatamente do jeito que eu fiz, tá? Se eu fiz errado, vai sair errado, porque ele copia exatamente igual, tá? Então, se eu errar, vai sair errado. Ele não faz milagre, tá? Se eu fiz errado, ele não vai arrumar. Mas se eu fiz certo, que é o que a gente tem que fazer, perfeito. Muito obrigada, Magno. Foi ótimo a tua apresentação. Eu achei super didática, muito boa. Eu queria aproveitar e falar para o pessoal que está nos assistindo que a gente vai estar junto lá no APDESP, né? Então, o Com certeza. Magno vai ter palestra lá no nosso stand. Também é uma oportunidade de vocês irem lá e, de repente, tirar uma dúvida aí ao vivo com ele. E Com ele certeza. também vai estar falando na Dental Cremer, né? Então tem aí uma palestrinha também falando sobre o Heravest na Dental Cremer. Obrigada de novo, de verdade, de coração. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente durante esse tempinho. E logo em seguida, assim, a gente já vai mandar e-mail com o link da aula gravada, acho que a partir de amanhã ou depois, e aí vocês têm possibilidade de acessar a aula de novo, enfim, assistir quantas vezes forem necessárias. E se vocês quiserem ou tiverem uma dúvida depois, podem encaminhar para mim, enfim, que a gente encaminha aí para o Magno, tá bom? Com Queria certeza. desejar um ótimo fim de tarde para todo mundo. E a gente Igualmente. se vê. Semana que vem a gente tem mais aí. Com certeza. Gente, quero agradecer também todo mundo, né, por ter participado. Eu sei que é o horário que a gente está trabalhando, tá? Então vocês estão na correria, tá? Mas quero agradecer todo mundo, agradecer a Paty, toda a equipe, tá? Por essa aulinha, tá? Que nem a Paty já falou, a gente vai estar no congresso, então eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver tudo isso que eu falei e muito mais, vocês vão poder ver pessoalmente, vocês vão poder pegar na mão, vocês vão poder ver eu fazendo uma etapa do trabalho, né? Então vocês vão poder realmente ver a diferença e não só me ouvir como vocês estão fazendo agora, né? Magno, acabou de subir uma. Eu achei que fosse pergunta, mas não é. O Ferdinando falando que é um excelente produto, que ele também conhece e utiliza, então só está validando aí tudo isso que você falou. O Que bom, pessoal que fico está aqui muito feliz. provavelmente já conhece, já me usou comigo o revestimento ou em curso ou em algum momento, e com certeza depois que usou uma vez já está usando, né? E problema Que não tem bom. nenhum porque ele não ocasiona. Que bom, gente. Então, excelente finzinho de tarde aí para todo mundo, bom descanso, ou para quem continuar trabalhando, bom trabalho. Até. Exatamente. Beijo, Tchau, gente. tchau, gente. Até.